Opa, beleza? Tá se sentindo um pouco perdido ainda no equalizador da UI 24, da UI 16, os ajustes, né? Você que estava acostumado com mesa analógica, onde você tinha ali 4 ajustes, né? Ali você tinha as altas frequências, o médio com 2 botões e o grave com um único botão. Aí você tinha 4 botões. Chegando na UI 24 ou na UI 16, você se depara com vários ajustes, né? E aí pode correr aquele choque logo de cara. No vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações sobre um equalizador de uma mesa digital. Beleza? Bora lá? Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aqui à TV RMS, áudio para igreja, bandas, músicos, galera que gosta dessa parte da engenharia do áudio, se identifica com esse público e ainda não está inscrito aqui no canal. No seu lado direito existe um local onde você se inscreve, lá clica para se inscrever, né? E aquele tal do sino para você ser notificado. Se você puder deixar o seu like aí para fortalecer o canal aqui e levar esse conteúdo para quem está precisando, né? Se você caiu de paraquedas no mundo digital, nas mesas digitais, imagina, outras pessoas estão precisando. O seu like é muito importante para elas chegarem aqui, beleza? No vídeo de hoje, eu quero te trazer os detalhes de um equalizador paramétrico, de um filtro paramétrico, de um semiparamétrico, de um filtro simples, certo? Você que estava acostumado aí com 4 botões de uma mesa analógica, né? No máximo 4 botões, high shelf, mid, onde você tinha um filtro semiparamétrico e low shelf. Então você tinha 4 ajustes ali que você fazia e agora chegou numa mesa digital, se depara com vários ajustes na parte só de equalização. Então no vídeo de hoje vou trazer você aqui para minha tela e te trazer cada detalhe de um filtro paramétrico. Bora lá? Opa, galera, então, a gente está aqui na tela da UI 24 com o equalizador gráfico. Se você tem um UI 16, o equalizador ele vai ser parecido com esse daqui, tá? Duas coisas que vocês não vão ter aí, que é o High Cut, que é esse filtrozinho aqui, tá? E uma configuração no Low Cut, que é o corte, tá bom? Mas vamos lá. Aqui nessa tela, pertence ao equalizador o preset, né, para você escolher um pré-ajuste do que você gostaria. Você iniciante que está começando, isso aqui é bem legal para você. Feminino, uma voz masculina, né? E assim por diante, testar umas equalizações. Isso aqui é bem legal. Aqui também você consegue salvar o que você fez. Então, supomos, aqui eu já tenho várias, né? Então, eu quero salvar o que eu acabei de fazer. Daqui a pouco a gente vai fazer isso daqui. Você salva por aqui também, tá? Isso aqui é bem legal. E aqui vamos entrar na parte de um equalizador gráfico, tá bom? Você consegue, na UI 24, trabalhar com 2 tipos de equalizador. Um equalizador bem simples, tá? Que é esse daqui. Quando você clica nesse AS e ASIW, quando você clica nele aqui, ele te dá um filtro shelf, low shelf, high shelf e mid, certo? Tudo na característica shelf, tá bom? Um filtro shelf. E aí, você tem um ajuste bem parecido com aquelas mesas bem simplesinha que você tem 3 botões que faz a equalização. Um faz os agudos, o outro faz os médios e o outro faz os graves, tá? E aí, o que acontece, né? Isso aqui, você tem pouca coisa, tem uma música tocando e você quer colocar um gravezinho. Esse filtro aqui é interessante, tá? Mas um filtro completo, né, um paramétrico completo. Eu dei um reset aqui para voltar as frequências para o lugar, aqui os filtros, né? Ele tem 4 filtros paramétrico, que você tem a possibilidade de fazer umas escolhas, diferente de um filtro semiparamétrico e um filtro simples, tá bom? E além desses 4 filtros iguais aqui, tá? Eles podem estar localizados em qualquer lugar. Lembrando que ele não precisa estar localizado nesse local aqui. O 4 pode vir para o lugar do 1 aqui sem problema. O 3 pode vir para o lugar do 1 e bagunçar isso aqui não tem problema. A ordem não altera o fator, tá? Aqui o timbre, o grave ou médio que você colocar aí. Não vai ser a mesma coisa, tá? E aqui você tem os filtros da ponta.
tá? Tanto na ponta de low, tanto na ponta de high. E esses filtros aqui a gente chama ele de low cut. Um filtro bem conhecido como filtro do PIB, né? Muitas pessoas chamam o filtro do PIB porque o P, eu vou ligar o RTA, que é uma ferramenta que pode te ajudar bastante. Você vai ver em tempo real como se comportam as frequências, tá? Então aqui, ó, filtro do PIB, ó. P, 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 P. Porque ele está nessa região aqui que o filtro trabalha. Na mesa analógica, você tinha ele lá em cima, o low cut. Com um único botão, você tirava ele e colocava ele. E aqui não. Aqui você pode mexer na frequência e melhorar ainda mais esse corte, que pode ser um filtro de PIB, mas pode ser um filtro de um violão, de uma guitarra, de uma caixa de bateria. O low cut você vai utilizar bastante. Depois eu volto nele aqui para te dar umas dicas legais. Então, com o filtro low cut, você também pode, né, nesse filtro low cut aqui, você pode fazer o corte de 12 dBu, 24 dBu, 36 dBu. Perceba que ele muda o desenho, né? Para mostrar mesmo que ele está cortando mais. Então, quando eu estou em 12 dBu, é um corte, é um desenho. Está cortando menos. A curva é de 12 dBu. De 24 dBu, a curva já é mais forte. De 36 dBu, maior ainda essa curva, né? Ela corta mais, tá? E aí, no caso, o filtro low cut, você consegue levar ele até a região de 1K, de 1000 Hz. Certo? E aí, você pode fazer sua filtragem. Esse filtro aqui, ele vai te ajudar a tirar o que não pertence ao programa musical, que pode ser uma caixa de bateria, pode ser uma voz, programa musical, tá? A voz de quem está cantando, o instrumento. Você vai tirar o que não pertence, porque o que tem aqui embaixo é sujeira que você não quer. Esse microfone aqui, ele está num espaço, né, bem legal, com pouca reverberação, pouco ruído, um espaço tratado. Então eu tenho poucos problemas com essa região, mas se fosse um palco aonde eu tivesse subwoofer de baixo ou subwoofer perto ou qualquer tipo de caixa, isso daqui seria um grande problema. Eu teria uma sujeira aqui nessa baixa região de 50, 80, 100, né? Essa região de 100, 120 Hz seria muito suja. Então, você iniciante, utilize bastante esse filtro low cut ao teu favor. Você consegue melhorar sua sonoridade da sua live. Você consegue eliminar o que você não quer naquele microfone que está sendo utilizado. Sujeira de palco, ruído de bateria, de bumbo de bateria, de caixa de baixo. Você consegue eliminar isso daí e você consegue deixar a voz mais presente. Com os filtros, você consegue fazer isso. Beleza? Como utilizar o filtro low cut? Não tem uma outra maneira senão ouvir o que você está fazendo. Se você é iniciante e não tem um fone, procure um fone de ouvido legal para que você trabalhe com o fone, porque na maioria das vezes trabalhamos numa estrutura de um sistema de som, de um local reverberante, uma caixa distante. Você não tem noção do que está acontecendo verdadeiramente com aquele canal, porque o ambiente que você está atrapalha. Qual a melhor maneira de fazer uma equalização para quem está começando? É com um fone, um bom fone de ouvido, beleza? Então você vai solar, você vai colocar o fone na sua mesa aí, clicar no solo aqui, certo? E você vai vir com o filtro low cut. Perceba que eu tenho corte de 12, 24 e 36. Eu gosto de trabalhar numa voz masculina com corte de 24 dBu, loop de 24 dBu. Então, eu venho puxando ele até chegar na região aí que eu quero trabalhar. Daqui a pouco a gente vai fazer isso. Então, a mesma coisa acontece com o filtro do outro lado, da outra ponta, do lado direito aqui do que eu estou olhando, meu lado direito, né? As altas frequências. O high
cut. O high cut ele vai trabalhar da mesma maneira, com os parâmetros de menos 12 dBu, 24 dBu e 36 dBu de corte dos loop aqui do corte do filtro, tá? Então, quanto você vai estar cortando? Para alguns instrumentos, isso aqui é muito interessante. Uma característica de um microfone de voz também é interessante, beleza? E é a mesma coisa, você vai solar o canal e vai vir com ele aqui passando. Eu indico para voz você quase não utilizar, tá? Toma cuidado com esse filtro para uma voz, para um instrumento que tem muito harmônico nas altas frequências, para você não matar o filtro, tá bom? Sempre ouça o que você está fazendo, mas isso daqui são filtros para cortar o que você não quer, o que não faz parte ou o que você não quer na captação, beleza? Então falamos dos dois filtros aqui das pontas. Vou vir aqui para o filtro número 1, que é igual aos outros, tá? E o filtro número 1, ele tem controle de frequência, posicionamento aqui no gráfico. Você tem o Kehr, que é o parâmetro da largura de banda, certo? Que a gente vai ver também. E o ganho. Isso determina que é um filtro paramétrico. Se fosse um filtro semiparamétrico, metade. Já fala logo. O que é um semiparamétrico? É a metade. E um filtro semiparamétrico, ele só não vai ter o quê? Então, olha isso, ele só não terá esse controle. Então, você que tem uma outra mesa, você pode ter um filtro lá médio, um filtro na mesa analógica, né? Que tem 2 botões e os 2 ajustes. Você olhando bem, vai perceber que um faz a frequência. Vai lá, as frequências estão marcadas. O outro é a quantidade que você quer colocar ou que você quer tirar, tá? Esse é um filtro semiparamétrico. Um filtro completo é um paramétrico. E um filtro simples é só aquele que a frequência já está selecionada e você só tem condições de colocar ou tirar. Esse é um filtro simples, tá bom? E aí, no caso, você tem 4 desses filtros aqui, tá bom? Que você pode utilizar eles de várias maneiras. Eu gosto de dividir eles. Dependendo da situação, eu gosto de fazer um ajuste artístico, colocando uma determinada região para dar uma ênfase e o corrigindo também. Então, um filtro de correção e um filtro de colocar, um filtro artístico. Na maioria das vezes, eu não coloco muito se for uma voz. Então, numa voz, eu vou dar um exemplo aqui agora da minha voz, o que eu estou utilizando esse filtro aqui. Então, vocês estão aqui, eu vou salvar isso aqui, só para... Certo? Salvei, vou dar um reset aqui. Mudou completamente, mudou tudo, né? E aí, agora eu vou fazer os ajustes. Vamos lá. Low cut, na prática. Vou selecionar o low cut. Vou fazer o quê? Vou deixar em menos 12 dBu. E vamos puxar aqui, ó. Alô, 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 alô. Quando veio até 1K, a minha voz fica, né? Aquela voz média alta. Quando eu venho trazendo, o grave vem voltando, o médio grave tá aqui, o grave, o subgrave tá mais aqui, mas não tem, minha voz não tem, vai ser subgrave, né? Perceba que não tem essa região de 100, isso aqui é sujeira. E aí, o que que acontece? Tá por aqui, ó. Alô, alô, alô. Se ele tivesse em menos 12, né? 12 dBu ali, com corte de 12 dBu, ele ficaria aqui tranquilo. Só que eu gosto de utilizar, como eu falei para vocês, eu gosto de utilizar em 24 dBu. 24 dBu para minha voz, ele fica em torno de 120, 130, tá? Então, eu vou deixar aqui em 130. Vou desligar o equalizador fazendo bypass aqui, ó. Ligar e desligar, você vai estar solando o canal, tá? Vou solar o canal aqui. Ei, ei, alô, ei, ei. Solei o canal para estar ouvindo a minha voz direta. Vou dar o bypass. Esse é o filtro sem, né? Sem equalização, com o low cut. O bypass, ele não funciona para o low cut, tá? Então, com o bypass ligado, você vai passar, mas o low cut mantém. Isso é interessante, viu? E aí, vou ligar ele aqui de novo, só para te mostrar que não influenciou. Então, toma cuidado com isso. Eu liguei o bypass, mas parece que ele tá ligado.
porque ele tá ligado. Veja que ele tá azulzinho aqui, né? Ele tá mostrando em preto e branco o filtro 1, 2, 3 e 4. Já o low cut e o high cut tá ligado. Beleza? Toma cuidado com isso. Voltando aqui, como eu falei, eu gosto de estar trabalhando em 130, eu vou deixar lá em 130. Vou agora colocar um pouquinho de grave na minha voz, aqui em torno de 160. Perceba que eu vou colocar 3 dB de grave, tá? E aqui, ó, já que a gente tá aqui, ó, deixa eu te mostrar o que é o que, né? O que é o que. Sem a influência do low cut. Então, eu tô aqui nessa região aqui que eu tenho um peso na fala. O que ele alarga, estreita ou alarga as frequências vizinhas, né? Então, o que eu estou fazendo? Se o filtro estiver largo, ele está mexendo nas frequências vizinhas, 200 Hz, 250 Hz. As frequências vizinhas estão sendo alteradas. Quando eu estreito esse filtro, eu tendo a mexer mais na frequência que eu estou mostrando. Tanto é que o som mudou completamente. Então aqui, ó, ei, tem uma tá vendo que existe uma ressonância lá embaixo, ó, ei. Então é um filtro estreito. Na voz eu costumo utilizar um filtro de 2 com um Q de 2 aqui, tá? Mais ou menos isso daqui. E aí eu vou utilizar ele aqui, ó, na região de 150, certo? Com 3 dB de ganho. E agora eu vou passar o low cut. Ei. Perceba que eu vou passar o low cut, ele vai tirar o grave, ó. Percebeu que eu tirou o grave? Vou voltar com o low cut. Ei. Alô. Então ele tá por aqui, ó, tá? Ficou por aqui o filtro. E vou desligar o filtro aqui, ó, dando bypass. Alô, ei, sem o grave que eu coloquei, com o grave que eu coloquei. Então aqui eu estou adicionando este grave. Agora eu vou mexer aqui na outra frequência, na frequência de o médio, né? O meu médio. Eu não gosto dessa região por aqui de 500, 700, dá uma aliviada quando eu tiro. Então 600 Hz eu vou deixar aqui, menos 3 dB, tá? Não vou tirar muito. Se fosse ao vivo, poderia tirar muito, tá? Isso aqui é um preset para você que você está fazendo uma mixagem, uma equalização para quem está em local com tratamento acústico, com nenhum instrumento tocando, porque se eu tivesse algum instrumento tocando eu poderia tirar mais, tá? Então tem esses fatores que pode alterar em um pouquinho sua equalização. Porém aqui, ó, eu também gosto de tirar essa região aqui, ó, de 2K um pouquinho. Vou tirar um pouquinho mais aqui de 500. E aqui eu vou dar um brilho aí, ó. Eu aumentei o que, você percebeu? Eu aumentei as frequências que eu estou trabalhando aqui com esse filtro. Esse outro aqui, vou deixar por aqui. Ei, alô, ei, para uma fala, tá perfeito, tá? Se fosse um baixo, com certeza esse filtro não estaria em 130, tá? Ele poderia estar em 130, porém com os loop aqui de um corte de 12, tá? Corte de 12, não um corte de 24 tão acentuado assim, porque um baixo vai ter essa região de 100, principalmente quando ele colocar, né? Quando ele colocar essa região, beleza? Então aqui eu coloquei, né, o filtro low cut, coloquei o grave, tirei um pouco do médio de 500 Hz, tá bom? E aqui tirei um pouquinho aqui do 1K por aí, certo? Essa região aqui, ó, é uma região que eu não gosto, então dá para tirar até um pouquinho mais aí, E aqui eu coloquei um pouquinho do agudo, certo? Então aqui eu tenho as altas frequências, tá? Acima de 1K são as altas frequências, abaixo de 1K as médias, os médios grave, o médio tá no meio, né? Lógico. E aqui você tem o grave e aqui você tem o subgrave abaixo de 100, tá? 90 até 90 se considera subgrave. E aí o que acontece, né? Tem gente que fala que o subgrave é um pouquinho mais baixo do que 90, 80 por ali. Aí eu falo 90, né? E aqui vocês têm
uma equalização para voz. O equalizador da UI24 conta com um negócio chamado Deezer que está aqui embaixo, tá? O Deezer é para tirar o S, a sibilância, o C da fala. Então ele pode variar de 6K, 5K, vai variar com a pessoa. No Deezer eu tenho alguns ajustes: a razão, o threshold e a frequência. A razão é a quantidade que eu vou estar comprimindo. Então 2,5 para 1 é a metade, né? 2,5 significa, vamos dizer assim bem claro, passou desse ponto de menos 42 dB,8, 2 dB e meio. Ele vai só liberar 1 dB. Quanto mais eu colocar a razão, maior a razão. Se fosse 1, 1 para 1, não está comprimindo nada. Tudo que entra, sai. 2 para 1. Metade do que entra, sai. Entrou 10, sai 5. E assim por diante. Beleza? Aqui costuma ficar em torno de 10. Uma razão de 10 aí. E aqui você diminui um pouquinho. Tá vendo que ele já alterou? Ó, sem Deezer. Tá vendo que o S já apareceu? Com o Deezer. Tá? Então você pode aí dar uma diminuída. C. Para mim ficou bem legal. E aí, finalizando isso daqui, se você quiser salvar, você vai vir aqui em cima, preset, e vai salvar aqui. Beleza? Então vocês viram aí um pouco de equalização, os filtros de uma mesa digital, como se comporta. Na maioria das mesas vão ser 4 filtros, como a gente viu aqui, ó, filtros paramétricos, 1, 2, 3, 4 em um canal, com os filtros também de low cut e high cut. Você percebeu que eu não utilizei o high cut? Mas olha só, quando eu coloco o high cut, ele tira aquelas altas frequências que eu acho bonita. Então, você poderia até tirar um pouquinho aqui, mas eu não vejo necessidade, assim, no estúdio, de tirar. Então, esse foi, ó, vou dar um bypass no meu equalizador, sem equalizador, com equalizador. Prefiro assim, do que assim. Alô, 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 alô. Ele suaviza melhor a minha voz, deixa a minha voz mais legal, beleza? Então, espero que tenha ajudado. Falamos um pouco de equalizador aqui nesse vídeo. Um grande abraço.